E aí pessoal, tudo bem? Instrutor Neto quem vos fala. Estou aqui com o nosso amigo, professor Alexandre, que hoje faz parte aí da Federal Chute. Está com a gente nesse projeto nosso, né, de trazer um pouco, no meu caso, um pouco de conhecimento, no caso dele um monte de conhecimento, né? Visto que quem já assistiu a outra aula dele aqui no curso, né, já sabe do histórico dele e o conhecimento que ele tem sobre armas. Professor, nós vamos falar hoje sobre o quê? Sistema de atraso de abertura das câmeras de pistola, submetralhadora, espingardas. Isso. Nesse sistema de arma que trabalha com esse recarregamento da câmara automático, Sim. Assim, existe uma grande variação de acordo com a pressão da munição, velocidade e massa do projétil. Então, nem todas essas armas têm o mesmo sistema de funcionamento. Tá, legal. Então, o que acontece? Quando a gente fala em classificação das armas, nós vamos falar do que agora? Se você pegar a classificação das armas, tem lá, são diversos. Um deles é a alimentação da câmara e a extração. Isso acontece automaticamente usando o aproveitamento dos gases das armas. Mas, por isso que a gente está chamando ele de sistema automático, tá? Porque isso acontece automaticamente. Antes de vocês, da gente pegar nas armas e mostrar para vocês os tipos, né, de mecanismos que vão retardar, atrasar essa abertura e por que tem que atrasar essa abertura, e vamos pedir você podia rabiscar para a gente aqui? De forma bem resumida. Né? Isso, a teoria, só para a gente tentar entender. Eu sei que são fórmulas que a gente não conhece, se você não for engenheiro, né? Vocês não conhecem, eu não conheço, mas ele mostra pra gente na teoria primeiro e depois a gente vai vir aqui entender como funciona isso daqui, tá bom? Tá. De forma bem reduzida, né? Isso. Então, Neto, de forma bem reduzida, né, uma explicação bem simplificada de como funciona o sistema automático dessas armas, é o seguinte: a gente trabalha com um balanço de massas, certo? Nós temos a massa do ferrolho, certo? Que tem a função de impedir a abertura da câmara. E temos a massa do projétil, que é o que vai ser lançado pelo cano. Entre os dois, nós temos o propelente. Esse propelente é o que vai gerar a pressão necessária para movimentar ambos, tanto o projétil como o ferrolho. Pressão, basicamente, o que é? É força dividido pela área. Então, por essa fórmula, nós vemos o que influencia na força a área onde atua essa pressão. Então, a área da base do projétil, certo? Normalmente indicada por πd ao quadrado sobre 4, ela vai ser o multiplicador pela pressão para que a gente obtenha a força. A mesma coisa ocorre sobre a culatra, sobre o culote da munição, a base da munição. Então, no caso de munições que são paralelas, onde nós temos a mesma área, né, da base do estojo com relação à base do projétil, nós vamos ter basicamente a mesma força. Então essas duas forças vão ser iguais, tanto a força que atua sobre o projétil como a força que atua sobre o culote, consequentemente sobre o ferrolho, certo? Uma vez sabido isso, nós temos que entender o seguinte, que esse propelente gerou uma velocidade no projétil, que também vai gerar uma velocidade na culatra, certo? O ideal da arma é que nós tenhamos um balanço entre essas velocidades, porque essas velocidades vão determinar o tempo em que o projétil atinge a boca do cano e determinar o tempo de abertura da culatra. Então, para isso, nós temos que nos manter dentro dessa igualdade. Massa vezes velocidade é igual a massa vezes velocidade, sendo que essa velocidade é da culatra e essa velocidade é do projétil. Essa massa é do projétil e essa massa é da culatra, certo? Isso se chama quantidade de movimento. Então, o sistema automático da arma se baseia nessa lei aqui. Ou seja, quando nós temos uma massa de projétil pequena e uma velocidade muito grande, para satisfazer essa igualdade do balanceamento do sistema da arma, nós temos que ter uma massa muito grande. Por quê? Porque justamente essa velocidade, que é a velocidade de recuo do ferrolho, tem que ser menor, tem que ser pequena, para garantir que não haja vazamento de gases pela culatra. Então, o projeto da pistola automática, ele se baseia nisso, certo? Tanto da pistola
como de submetralhadoras e outras armas. O que ocorre é o seguinte, é que para a gente determinar esta velocidade de abertura em relação à massa, nós temos sempre que ter uma massa grande. E isso nem sempre é possível devido às dimensões da arma ou peso da arma. Então nós temos que desenvolver sistemas de reduzir esta velocidade de recuo. E esse sistema justamente é o atraso da abertura da culatra, ou seja, pode ser o curto recuo, o sistema de roletes e trancamentos. Então essa é a base teórica do funcionamento das armas automáticas. Fora esse sistema de curto recuo, trancamento, sistema a gás, roletes, existem inúmeras patentes, inúmeros projetos desenvolvidos, mas sempre tentando diminuir a velocidade de recuo da culatra e manter uma massa razoavelmente pequena, para que a arma fique pequena, certo? E isso vai manter aquela igualdade teórica que nos possibilitará obter a maior velocidade do projétil, consequentemente a sua maior energia cinética com uma massa pequena. Tá certo? O básico é isso, pessoal. Vamos lá, pessoal. É complicado, né? É um monte de número, de vírgula, de ponto, de sinais, né? Que a gente que não é da área, nós que não somos engenheiros, se você está assistindo o vídeo engenheiro, legal, você deve ter entendido muito melhor que a gente. Então fica bem complicado. E o Alexandre, ele tem essa formação, né? Ele é engenheiro, ele trabalha com o desenvolvimento de peças para empresas diversas, ele tem esse conhecimento técnico, tá? Da engenharia das armas de fogo, já trabalhou na Taurus, já trabalhou na Ingesa, né? Com armas, né? E então agora a gente vai tentar pegar aquilo que ele pôs no papel e mostrar para vocês de uma maneira mais detalhada, tá legal? Como que, o que ele quis dizer? Vamos ver se eu entendi. Aí o senhor me corrige se eu errei, tá? Isso aqui é um ferrolho de uma pistola calibre 380. 380 trabalhando no sistema blowback puro. Tá, blowback. Vamos entrar no que é blowback. Mas antes eu só quero tentar entender uma coisa. Aqui está um cano, tá? Tá aqui o cano da arma. Quando a gente faz o disparo, né, vamos imaginar que aqui embaixo esteja o frame da arma. Esse cano, esse ferrolho vai fazer o quê? Ele vai ser empurrado para trás, vai acontecer uma ejeção. Quando ele fecha, ele vem à frente, ele insere outra munição na câmara. Certo. Tá bom, eu posso usar isso para qualquer arma que vai dar certo. Então, se for um calibre 40, 45, é só isso aqui. É só pegar isso aqui, se eu quiser desenvolver uma arma um dia, eu copio isso, ponho aqui que dá certo para qualquer calibre, qualquer peso de munição. Então, ou aí entra toda aquela historinha ali que você mostrou pra gente. O sistema ele vai funcionar para qualquer calibre. O que vai variar é o seguinte, o que vai variar é essa massa do ferrolho. Então o que ocorre? Quanto maior a pressão da munição, maior a força de recuo. Consequentemente, você precisa ter uma massa suficientemente alta para diminuir essa velocidade de abertura. Então você pode ter realmente uma submetralhadora que vai disparar uma munição .40 no sistema blowback puro, desde que a massa do ferrolho tenha as características necessárias para manter a menor velocidade de abertura. Tá. Entendeu? O blowback, então, quando eu falo blowback, significa que com o blow, com a explosão, o ferrolho vai para trás. Back, ele vem para trás. Isso. Puro, isso é puro. Então, e eu tenho uma mola aqui dentro. Uma mola recuperadora. A recuperadora que vai levar esse ferrolho na posição inicial dele. Fechado. Tá. Aí, deixa eu tentar entender. Vamos imaginar. Tá? Vamos dizer que esse ferrolho consiga, esse calibre aqui, o 380, e que eu consiga trocar esse cano e colocar no mesmo ferrolho um cano com calibre 45. E eu vou fazer um disparo com ele. Essa arma foi projetada de acordo com o peso do ferrolho, que é aquela regrinha que a gente falou lá. Esse ferrolho vai vir para trás enquanto o projétil sai do cano. Né? Existem força para os dois lados. Se ele está equilibradinho, está funcionando tudo bonitinho. Se eu colocar um cano aqui e fizer um disparo de 45, o que vai acontecer? Ele vai jogar com muita força para trás? A força resultante gerada tanto pela carga de projeção como pela massa do projétil vai gerar uma força resultante sobre o ferrolho maior. Consequentemente, vai acelerar esse ferrolho que tem a mesma massa com muito maior velocidade. E isso vai causar o quê? A abertura prematura da câmara. Ou seja,
possivelmente você vai ter vazamento de gases, certo? Gerados pela pressão para trás. Isso vai causar sérios acidentes, pode causar sérios acidentes. Vocês entenderam o que o professor falou, né? Tudo está equilibrado. Calibre, a mola recuperadora, peso do ferrolho, de acordo com a energia e a área do projétil. Isso, massa e área. A massa e a área do projétil, entenderam, né? Se eu trocar esse cano, colocar um cano de 45 e fizer um disparo de 45, ele vai abrir prematuramente. Justamente, na criação desse sistema automático de recarregamento da câmera, os projetistas já tinham o conhecimento com relação às armas de manobra manual. Eles já sabiam essas forças, esses valores, né? E isso foi justamente o que deu início ao desenvolvimento dos sistemas de trancamento. Quer dizer, eles não chegaram a criar armas que tivessem essa deficiência, ou seja, abrisse muito rápido e vazasse. Eles já sabiam que isso ia acontecer, então não teve... Tá, entendi. E aí, quando eu mudo, por exemplo, se eu for mudar o tamanho da massa do projétil, a energia, tudo isso, eu tenho que alterar também ou a massa do ferrolho ou a mola. Só que, se você levanta muito a energia, né, a massa, aumenta muito a massa, aumenta a energia, eu vou ter que aumentar, vamos dizer, se fosse viável, eu aumentaria o ferrolho. Só que você pega uma munição que tem uma energia altíssima, você tem que ter um ferrolho de 2 kg. 2 kg. E aí torna-se inviável, impraticável você manusear essa arma. Um detalhe que é importante é a respeito da mola, né? Você citou a mola. Realmente a mola tem influência nessa força, certo? Para manter esse ferrolho parado, mas é muito pequena em relação à massa. Entendi. Por quê? Porque no sistema da arma, a função da mola é fazer retornar o ferrolho. Sim. Nesse trabalho de retorno, nesse caminho, ela tem que retirar a munição dos lábios do carregador e introduzir na câmara, certo? Sim. Então a principal função dela é essa. Mesmo porque, quando ela termina a função dela, ela já está distendida, ela não está comprimida, então a força dela já é menor. Entendi. Então, no momento da movimentação do ferrolho, ela não tem grande influência. Influência nisso. Entendeu? Tá. E aí se criou o sistema, eles falaram, a gente tem que ter um sistema para atrasar essa abertura. Já que a mola não tem tanta influência sobre isso, e não dá para você pegar e falar, não, vou fazer um ferrolho pesado o suficiente, porque a arma vai ficar gigante, né, muito pesada. Então eles inventaram alguma coisinha para atrasar aqui. Como que chama essa coisinha para atrasar aqui? Essa abertura. Essa abertura, o americano chama de delayed blowback. Delayed blowback. E nós chamamos de trancamento. Ou seja, é um sistema de trancamento que vai efetuar esse atraso da abertura. Ok. Então, como tem mais energia, né, as armas foram inspecionadas, tá? As armas estão frias. Então, a ideia qual é que é? Esse ferrolho, ele tem que abrir depois que o projétil saiu do cano. Para aproveitar os gases, né, em forma de velocidade. Para ter o aproveitamento total dos gases, aproveitar toda a energia que é... Em forma de velocidade, né? Tá. Então, é essa velocidade relacionada à massa do projétil que vai dar a energia cinética, que é o que a gente vai depois sentir lá na balística terminal. Então, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Sim. Então, eu não posso desperdiçar essa velocidade. Então, a gente tem que dar um jeito disso aqui ficar fechadinho até o cano sair. No caso da 380, a massa, a mota, tudo certinho, tudo equilibrado. Sim. Se eu quiser usar essa mesma pistola num outro calibre, eu vou ter que alterar esse sistema de balanceamento. E como que funciona? Vamos mostrar para o pessoal? Como que são? Existem diversos, não é um só? Isso surgiu mais ou menos, né? A gente acho que já falou naquela outra aula bônus, mas isso surgiu por volta dos anos de 1890. Né? A primeira patente de 1893 era do Boccard. Uhum. Então alguns chamam de Boccard ou de Bochard, né? Sim. Mas era um sistema de atraso baseado em joelhos, entendeu? É o mesmo sistema usado na Luger, né? Essa pistola, essa pistola é uma pistola Luger que trabalha com esse sistema de atraso de abertura por um joelho, ou seja, esse ferrolho, quando essa circunferência colide nesse plano inclinado, ele lança o joelho para cima, desequilibrando o trancamento. Então, nesse momento, há
o destrancamento, certo? Então esse é um dos primeiros sistemas, que foi lançado em 1893 na pistola do Bochart. Posteriormente, em 1889, foi lançado nessa pistola Luger, já um pouco mais aperfeiçoado, né, o primeiro sistema de trancamento. Nessa mesma época, o Browning começou a desenvolver os seus sistemas de trancamento, baseado em Link, que já é outro sistema, é o sistema da pistola Colt, das primeiras pistolas Colt. Ou seja, o cano desce, né? Ele é um pequeno recuo, daí vem o curto recuo, sim, cerca de 5 milímetros. Ele vem um pouquinho para trás. Um pouquinho para trás e girando, tem um link aqui, girando no link, tem esse sistema de link, isso está fixado à armação. Quando o cano se movimenta... Isso aqui está preso no frame da arma, na armação da arma. Tá? Então, quando há o curto recuo, esse cano bascula para baixo, tá vendo? Como ele é circular. Isso, descrevendo o raio do link, destrancando essas ranhuras que normalmente estão trancadas dentro do ferrolho. Essa ranhura que vocês estão vendo ficam presas aqui, nessas ranhuras dentro do ferrolho. Sim. Esse é o trancamento. É isso que vai atrasar, vai fazer com que o projétil saia e depois esse cano vá à retaguarda, abaixando, destrancando, né? Isso. E assim tudo acontece. O ferrolho vai à retaguarda, ejeta. Você libera o ferrolho do cano. Até então, o ferrolho está trancado no cano, até que a pressão cai. Então, legal. O primeiro foi... é a Luger, aliás, o Bochart com o joelho. Sim. A Luger também usou o mesmo sistema. E o Browning veio com o sistema de link. Aí depois veio esse sistema que o cano ele vai para trás descendo por causa desse link que é preso no... É interessante também falar do Mauser, porque esses sistemas automáticos eles não surgiram do nada, eles surgiram do aperfeiçoamento do sistema de repetição manual. E os fuzis Mauser, por exemplo, eles já estavam bem avançados no sistema de carregamento da arma, ou seja, aquele carregador acionado por mola. Só que nos sistemas dos fuzis, você precisava manobrar manualmente, puxar o ferrolho para trás manualmente, o que agora deve ser feito pela... Esse aqui. Isso. Esse sistema. Então, o Mauser, ele já desenvolveu todo esse sistema de carregamento, aqui, de alimentação, vamos dizer assim. Então, ele executava manualmente o movimento do ferrolho para frente e para trás, o que agora é feito automaticamente pela carga de projeção. Você entendeu? Mas todo o sistema de alimentação já havia se desenvolvido. Sim. Que então, é o quê? Que seria, ele está falando do quê? Do carregador, que você coloca aqui, essa arma, você insere as munições aqui dentro. Você tem o famoso pente, né? Isso. Você vai inserir essa munição lá dentro, automaticamente... Acionado por uma mola? Né? Isso, automaticamente. Essa mola e o elevador vai apresentando, cada vez que você puxar para trás manualmente, um estojo é retirado, jogado fora vazio, e automaticamente esse elevador apresenta para você introduzir. Então, o que eles fizeram? Como eles já haviam desenvolvido esse sistema de arma, eles disseram, bom, vamos automatizar esse sistema. Porque aqui já estava automático. Aqui, o sistema de alimentação aqui já era automático. Já era automático. Aí eles queriam automatizar a parte do ferrolho. Isso. Então, o que ocorreu? Em 1896, a própria fábrica Mauser também lançou o seu sistema de atraso de abertura, que é diferente tanto do Luger como do Brown. Entendi. Bom, esse sistema, Neto, agora eu vou mostrar para ele. Tá, beleza. E aí, bom, já vimos dois, né? O usado aqui, o joelho, vocês viram, né? A gente mostrou para vocês na Luger, o da Colt. E agora, os fãs aí do Máquina Mortífera, né? Isso. Temos aqui uma Beretta, essa é italiana, hein? Essa não é produzida nos Estados Unidos, não. A Beretta 92, esse caso aqui é uma Beretta 92F, né? Sim. A história dessa pistola, do sistema de atraso, que é o que nós estamos falando da abertura do ferrolho, ela começa lá no Mauser. Ela começa lá em 1896 na pistola Mauser C96, onde você trancava o cano e o ferrolho através de um sistema de trancamento basculante, certo? Esse sistema ele veio evoluindo e por volta de 1935, mais ou menos,
foi lançado na pistola Walther P38. E depois a Beretta modelo 51, Beretta modelo 92. Esse sistema de atraso da abertura do ferrolho, ele basicamente funciona da seguinte forma. Nós temos duas trancas, certo? Que bloqueiam o movimento do ferrolho em relação ao cano. E essas trancas se abaixam conforme o conjunto retroage. Tá vendo? Então, uma vez que a munição deixou o cano, existe uma força de recuo desse cano. Na realidade, essa força já se inicia no movimento da massa do projétil dentro do cano, mas ela só é verificada depois que o projétil deixa o cano. Por quê? Porque a partir desse momento também existe o enfraquecimento da força de atrito entre o projétil e o raiamento, que empurrava o cano para frente. Uma vez que o projétil saiu, essa força resultante faz com que, e alguns chamam de efeito jato, faz com que o conjunto cano e slide retorne cerca de 5 milímetros, permitindo que o bloco de trancamento desça e que aquelas duas travas que tem na lateral desacoplem do cano, certo? Então, nesse momento, você recua somente o cano, a partir daí o ferrolho pode vir sozinho, entendeu? Aqui, ó, vem o conjunto todo. A partir daqui, vem sozinho o ferrolho. Que também pode ser chamado de curto recuo, como no caso da Colt, ou não? Isso, o curto recuo é o retrocesso do conjunto. Sim. Cerca de 5 milímetros. A Luger tem também curto recuo? Tem a mesma coisa. Todos os sistemas. Olha aqui, ó. Aqui dá pra gente ver, não sei se na câmera dá pra ver, ó, os dois lugzinhos aqui, ó, que são o sistema de trancamento. Então, no momento em que o conjunto retroage, este pino é pressionado. Sendo pressionado esse pino, ele sobe o bloco de trancamento. E aí, no caso aqui, né, libera o cano. O ferrolho vira retaguarda. Entendeu? Então, o que acontece? No momento do disparo, a pressão está alta. Então, esse conjunto está trancado. Conforme o projétil deixa o cano, a pressão cai. Mas ainda existe aquele impulso inicial dado no ferrolho da primeira força. Quando a pressão cai, o efeito jato leva o conjunto para trás, acionando esse pequeno pino e destrancando o conjunto. Aí aquele impulso ainda continua empurrando no sistema blowback puro. Entendi. Então essas pistolas, elas trabalham com o blowback atrasado, mas após a abertura ela continua trabalhando com o blowback puro, como na 380. Que não tem nenhum tipo de trancamento. Que não tem nenhum tipo de trancamento, mas é aquilo que nós conversamos. Não é porque é 380 ou porque é 9,45, não é isso. É a relação entre a munição e a massa do ferrolho. Nós podemos ter pistolas que trabalham em calibre 32, calibre 380 com sistema de trancamento. Para isso, a pistola sempre tem uma massa de ferrolho menor. Então nós vamos encontrar esse sistema nas pistolas compactas. Por exemplo, na Colt Mustang, que ela trabalha no calibre 380 alto, 380 ACP, ou 9mm Browning curto, Sim. mas com uma massa de ferrolho muito pequenininha. Então, nesse tipo de arma, existe o trancamento do mesmo jeito. Legal. Então, deu para entender mais ou menos o funcionamento, né? Bem bacana. Então, eu acredito que agora está explicado para todo mundo o que é o blowback com atraso. Existem só esses tipos? Não. Existem, por exemplo, a submetralhadora HK, a MP5, que é uma arma que eu conheço. Ela tem o atraso por rolete, né? Rolete. Então, existem... Você olha aqui e fala, não, como que funciona isso? Como que desenvolveram isso? Então, é muito bacana a gente poder saber, poder entender, que é o que está acontecendo com vocês agora aqui, o funcionamento de todas essas armas, com quem conhece da parte da engenharia das armas de fogo, trabalhou com isso já, e desmistificar algumas coisas que a gente vê por aí, em alguns vídeos de YouTube, que mão mole causa pane, N assuntos, tá? Então, tá aqui, tá mais do que explicado, né? Tem mais alguma coisa para falar? Não,
É interessante só, como você citou, submetralhadoras, né? HK-MP5. A HK-MP5 é um grande projeto. Por quê, pessoal? Porque você tem o ciclo automático da arma sem desequilíbrio da pontaria. Por quê? Porque você tem uma massa de ferrolho pequena graças a um sistema de trancamento. Se você vai disparar uma submetralhadora tipo uma Uzi, uma Ingram, a tendência é que ela desalinhe no tiro, porque você necessariamente tem que ter uma massa de ferrolho grande, porque não existe sistema de trancamento. Então essa movimentação daquele ferrolho, quando ele vai para trás, ele já dá uma batida no final. Quando ele vai para frente, ele colide com o cano. Então a arma tende a se desequilibrar. Então o projeto da HK-MP5 foi revolucionário por quê? Porque ela mantém estabilidade no tiro, devido justamente a ser uma das poucas submetralhadoras que trabalham com sistema de trancamento. Que legal, né? A gente vê que não só você tendo um ferrolho, no caso da HK-MP5, menorzinho, mais leve, não só você tem um aproveitamento melhor dos gases, como ela influencia diretamente na estabilidade da arma. Ela não vai ficar vindo para frente e para trás com aquele ferrolho indo e vindo, batendo nela, né? Então é muito bacana a gente ter a oportunidade de estar aqui com o professor Alexandre e ele passar todo esse conhecimento para a gente. Quem não sabia sobre o funcionamento blowback com atraso, agora tá aí, tá explicado, tá mais do que bacana, né? Tá ótimo. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Obrigado, hein, pessoal.